Olá, o Senado debateu a violência política no país, intolerância e racismo antes, durante e depois das eleições. Por que mulheres e a comunidade LGBTQIA+, sofrem perseguições durante o exercício do cargo público? A gente está evidenciando que as parlamentares trans e negras estão sofrendo ameaças de morte no Brasil. E isso não se dá por acaso. Nós não queremos eleger os nossos negros e negras representantes dos quilombolas, dos jovens, LGBTQIA+, toda a diversidade e chorar a morte deles antes mesmo de assumir o cargo. Não. Nenhuma mulher merece ser assassinada ou violentada apenas por decidir colocar seu corpo à disposição de uma disputa política eleitoral. Eu acho que fazer um marco legal para combater a violência política no país é a única forma de alterar essa situação que nós vivemos hoje. E já tem lei aprovada pelo Congresso que trata da violência política. Vamos conhecê-la lá na frente. Agora, o conceito. A violência política de gênero é todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político e pode acontecer antes das eleições, já eleitas e durante o mandato. Lei aprovada pelo Congresso no ano passado define a violência política contra a mulher como toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher. As mulheres que têm sofrido, principalmente com a violência política no Brasil, elas têm uma cor, elas têm um gênero, elas têm uma diversidade do que a gente chama do padrão cis heteronormativo, do padrão dos grandes centros urbanos. A violência política é misógina, na medida em que procura desqualificar a mulher como apta a exercer plenamente suas funções. A violência política é machista e homofóbica, na medida em que reproduz uma linguagem discriminatória e preconceituosa. Quando tem uma vereadora, um vereador agredido, não é simplesmente ele, enquanto pessoa, é o que ele representa, é o conjunto daquele setor organizado, daquela população que concedeu o seu mandato. Então, uma agressão ao povo. A violência política é racista, uma vez que os que a cometem não aceitam conviver com a ideia de que mulheres negras e homens negros possam estar a frequentar e conquistar os mesmos nichos de poder frequentados e ocupados tradicionalmente por homens brancos. Vimos conceitos, agora os números, do geral para o específico. É uma violência só. O relatório Violência Política e Eleitoral no Brasil apontou entre 1º de janeiro de 2016 e 1º de setembro de 2020, 327 casos de violência política no país, sendo 125 assassinatos e atentados, além de ameaças, agressões, ofensas e invasões. Outra pesquisa, agora mais específica, sobre violência política contra as mulheres negras, mostrou algum tipo de violência sofrida entre 42% das mulheres negras entrevistadas e que foram candidatas. 13% dessas mulheres receberam ameaças de morte durante o período de pré-campanha ou campanha eleitoral. Quando nós falamos, por exemplo, de parlamentares negros e transexuais, essa violência ela já está presente na vida dessas pessoas antes deles almejarem um cargo eletivo, né? Eles já sofrem o racismo, já sofrem a transfobia. Quando eles chegam, fazem uma tentativa de disputar espaços nessas instâncias de poder, essa violência ela vai se intensificar como uma forma, inclusive, de impedir que eles consigam ocupar cargos nesses espaços. E se essas pessoas são eleitas, essa violência vai ser cotidiana. Quando a gente teve uma eleição pautada majoritariamente no âmbito virtual em 2020, nós tivemos dados alarmantes, né? Tanto de violência virtual, violência racial.
e que essas mulheres passaram e ainda hoje, né, não só passaram na campanha, mas que vivem isso, vivenciam isso no exercício de sua função. Entre janeiro de 2016 e setembro de 2020, nosso país registrou, em média, um ato de violência política a cada 4 horas, tendo como principais alvos a população negra, as mulheres e a comunidade LGBTQIA+. A violência política, ela é uma prática disseminada para representantes de diversas siglas em todas as regiões do país, então ela não está só concentrada em partidos de direita ou de esquerda, ela ocorre com todos os partidos. E ela também não vai ocorrer só em anos eleitorais. Tem vereadora negra, tem vereadora trans, tem suplente de vereador. Casos de violência política citados durante a audiência pública. Acompanhe. Caso da vereadora Liana, que foi agredida em um dos protestos aqui na capital, em Recife, pela polícia. Estamos acompanhando também um caso em Petrolândia, do suplente de vereador Daniel, que por denunciar aqueles negacionistas que negam a ciência, que negam a vacina, tem sofrido ataques de parlamentares, inclusive, no exercício do seu mandato. Eu falo, não de São Paulo, eu falo aqui do interior do Rio Grande do Sul, de São Borja, onde aconteceu um caso de violência política contra uma parlamentar trans e negra, a primeira trans da região, a primeira mulher negra a ocupar o parlamento de São Borja, que passou por uma situação de violência política em maio do ano passado, a vereadora Lins Robalo. Outras vereadoras trans do Brasil, negras também, em sua maioria, vêm sofrendo de maneira sistemática diversas violações, diversos ataques. Outros vereadores aqui do Rio Grande do Sul, especialmente vindos das minorias sociais, das periferias e de pautas de esquerda, vêm passando também por sistemáticas violações, sistemáticas ameaças, como é o caso do vereador Matheus de Porto Alegre e a bancada negra de Porto Alegre, para citar um caso. Tem aí inúmeras vereadoras hoje, como a própria vereadora Ana, lá de Joinville, a Beni Brioli, que tem saído e voltado daqui do Rio, a deputada Thalíria e tantas outras que têm sido ameaçadas, mas que seguem aí corajosamente no exercício de suas funções, e outras que não entram. Alguém, quando galga a uma posição do exercício parlamentar, adquire em praticamente todas as instâncias a imunidade parlamentar. Em tese, ali não está tão somente uma pessoa, ali está a pessoa que exerce, alguém que exerce uma função pública relevante e que tem como algo inerente à sua função e ao seu cargo a imunidade. Então, em tese, essas pessoas deveriam estar mais protegidas ainda contra essa violência, né? Se trata de defesa da vida dessas pessoas, não só para evitar que se tornem novas Marielles, mas para garantir que essa pessoa possa existir. Pessoas estavam saindo do Brasil por conta de sua atuação política marcada por uma bandeira, seja LGBT, seja negra, seja feminista. Nós ouvimos aí novas Marielles, um caso emblemático no país. A vereadora do Rio de Janeiro, assassinada em 14 de março de 2018, 4 anos atrás. Eu sempre digo que eu não quero colocar minha irmã num pedestal quando a gente fala de violência política, porque é isso, milhares de pessoas, infelizmente, no país têm sido assassinadas, né? Eles são assassinadas. Mas a Mari estava ali no exercício do seu mandato, voltando para casa, num trabalho, né? Infelizmente não possuía carro blindado, nenhum tipo de segurança, como hoje nós já vemos na maior parte dos estados. Eu sempre digo que, infelizmente, minha irmã teve que ser assassinada para ganhar, né, o mundo. Já era ali uma política e fazia política, uma política diferenciada, uma política de afeto, cuidando, chegando de peito aberto, criando projetos que muitas pessoas que estão aí, né, há mais de 20 anos de política não fizeram e chegam a cargos jamais imagináveis, como ela iria muito além. Não, nenhuma mulher merece ser assassinada ou violentada apenas por decidir colocar seu corpo à disposição de uma disputa política eleitoral. Ela chegaria muito mais longe do que um mandato de vereadora, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas é estranho
a esse povo pequeno, a esse grupo pequeno das elites brasileiras e das elites políticas do Brasil conseguirem conviver com uma pessoa com aquela personalidade, com aquela visão de mundo. É claro que a gente tem o assassinato de Marielle como referência, porque ali é o extremo da violência política. Uma mulher negra de periferia que conseguiu alcançar um lugar no parlamento, além de ser assassinada, ela ainda, aquilo que as que seguiram ela, que conseguiram chegar ao patamar. A nossa Comissão de Direitos Humanos irá participar com vocês de todos os eventos que forem feitos agora, quando serão decorridos os 4 anos do assassinato de Marielle Franco, porque esse assassinato ele foi simbólico para essa luta contra a violência política que existe no nosso Brasil. E que, ao invés de diminuir, diante de tantos protestos, de tantas manifestações públicas, inclusive internacionais, né, e que vem, inclusive, aumentando. Né? Informação é poder e compartilhar essa informação empodera. Essas audiências públicas fazem com que dê visibilidade. Muitas vezes a gente tem dificuldade de aprovar, né, Humberto? Audiências públicas, porque não querem que a gente dê visibilidade. Informação é poder. Quero repetir aqui o telefone da nossa ouvidoria, é o 0800 061 2211. Estou aqui sendo chamado para falar do nosso e-mail que vai receber denúncias políticas. Vou repetir aqui, denúncias de violência política. É o violenciapolitica@senado.leg.br. Eu vou saudar também essa iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, de colocar esse disque denúncia, de propor diligências sobre esse tema, porque é preciso cada vez mais que esses partidos, o Congresso, os órgãos públicos recebam essas denúncias, mas também tenham instâncias muito claras que vão encaminhar essas denúncias, porque não é somente receber as denúncias, a gente precisa dar encaminhamento a essas denúncias, a gente precisa punir esses agressores, a gente precisa educar esses agressores. Eu queria reafirmar aí que nós vamos à frente da Comissão de Direitos Humanos do Senado durante esse ano que nos resta nesse mandato, de colocar-nos à frente de uma luta importante como essa, por meio das diligências, das audiências públicas, não é, da ida nesses municípios onde vereadores, deputados deputadas principalmente, estão sendo ameaçados e sofrendo violência. Eu queria muito que entrasse pela porta do Senado mais representantes das mulheres, dos pretos, dos pobres, população LGBTQIA+, dos índios, dos quilombolas. Infelizmente, esse dia não chegou. Mas eu vou estar lutando incansavelmente, enquanto que Deus me der vida e saúde, para exercer um mandato, para reduzir a desigualdade e para dar efetividade a essa premissa de que todos somos iguais perante a lei. Então, repetindo, violenciapolitica@senado.leg.br. Mas tem violência política acontecendo dentro dos próprios partidos. Eu sou vice-presidente nacional do PDT e pela primeira vez em 40 anos uma mulher chega à vice-presidência nacional do partido, e quando me diziam parabéns, eu dizia deveria ser meus pêsames, porque levou 40 anos para uma mulher ser vice-presidente de um partido. E a violência política não começa no exercício do mandato, ela começa no exercício da militância. Quando a cúpula do partido te reserva um lugar dentro do partido que tu vai poder fazer militância e ao qual lugar tu nunca vai chegar. Não pode ter partido sem mulher na direção, não pode ter tempo de televisão onde as mulheres apareçam no horário do almoço que ninguém vê propaganda política e os homens apareçam de noite no intervalo da novela, onde todo mundo está olhando. A gente, mesmo avançando no número de mulheres, a gente vê uma tendência dos partidos querer ficar contra as políticas. Aqui no Senado, para a gente conseguir essa cadeira no Colégio de Líderes, o Senado conseguiu. Hoje, as mulheres têm uma cadeira no Colégio de Líderes. E a gente tem uma luta para que as mulheres votem contra as propostas desse governo. Mas se tem críticas aos partidos,
também sobra para o Congresso e o governo. Será que o parlamento efetivamente representa a população brasileira? Eu tenho a plena convicção que não, né? O parlamento representa castas, camadas sociais. A grande massa da população brasileira, de pobres, pretos, mulheres, índios, quilombolas, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, pessoas que vivem com HIV, essas não têm representatividade, né? É muito cômodo nós vermos assim que dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o Poder Legislativo. Eu estive antes da pandemia em Mato Grosso do Sul, dos 24 deputados, todos homens, nenhuma mulher. Isso tem que nos dizer alguma coisa. Eu estive em Salvador antes da pandemia, mais de 85% da população de Salvador é composta de pretos e pardos. E Salvador nunca elegeu um prefeito preto ou pardo. O país vive um momento de incentivo por parte do governo federal, inclusive do ódio, da intolerância, quando ele se sente à vontade para discriminar, para atacar as nossas lideranças políticas, para atacar os parlamentares que conseguiram, com muita força, com muita luta, com muito sacrifício, o exercício do mandato para poder representar o povo, a classe trabalhadora. Nós precisamos de um governo que equilibre as nossas forças e que dê conta de continuar respeitando a nossa Constituição, porque racismo é crime inafiançável. A punição é a cadeia. Nós temos o direito de viver. E tem lei recente para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Assediar, humilhar, perseguir ou ameaçar mulheres para dificultar sua campanha ou exercício de seu mandato é crime com pena de 1 a 4 anos de prisão e multa. Punição para quem produzir, oferecer ou vender vídeo com conteúdo inverídico sobre partidos ou candidatos na propaganda política ou no período de campanha. E pena maior para os casos de calúnia, injúria e difamação em propaganda eleitoral quando dirigidas às candidatas. Partidos políticos ficam obrigados a incluir em seu estatuto regras de prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. Nós temos que reconhecer que a lei aprovada no final do ano passado, acho que é 14.192, né, a lei que propõe ações para prevenir e combater a violência política, é uma lei muito importante, mas nós precisamos avançar, porque é uma lei que ainda não deixa evidente quais são essas instâncias que vão dar conta dessas denúncias, né, para onde as pessoas devem correr quando sofrem um caso de violência política. Para a gente mudar a realidade, senador Humberto, das mulheres e da violência política, nós teríamos que ter uma legislação muito mais efetiva ao controle interno dos partidos, porque nós temos partidos no Brasil onde não tem nenhuma mulher na direção nacional. Os avanços que aqui foram feitos estão todos na ordem do número de candidaturas, do financiamento dessas candidaturas, quando há países que estabeleceram, inclusive, a paridade, né? No mínimo a paridade em termos de representação dos eleitos e das eleitas. Né? E eu acho que fazer um marco legal para combater a violência política no país é a única forma de alterar essa situação que nós vivemos hoje. Violência política e racismo, sempre juntos. A desigualdade de gênero e a intolerância contra a comunidade negra e LGBTQIA+, acaba por fomentar a violência política. Isso ocorre a partir do momento em que se estabelece que homens brancos heterossexuais são detentores de todo o poder e por eles tal poder deve ser emanado. A gente está evidenciando que as parlamentares trans e negras estão sofrendo ameaças de morte no Brasil e isso não se dá por acaso. Eu, por exemplo, não comungo da tese das brancas porque eu sou socióloga de formação e eu não acredito que o Brasil tenha gente branca. Né? O Brasil tem negros e não negros. Agora, branco mesmo, essa necessidade de branquear as pessoas, ela é bem nazista do meu ponto de vista e ela deve ser combatida. Foi falado aqui, eu concordo, não tem ninguém totalmente branco. A gente tem uma miscigenação e essa questão de ser uma raça ariana, ninguém vai conseguir nesse país. Ganhamos do mundo, da cidade, a resposta violenta. Porque quando nós somos integrados
algum partido, e quando a gente consegue vencer as dificuldades de sermos candidatos, vem a dificuldade de nós, negros e negras, tomarmos posse do mandato porque querem tirar as nossas vidas. É um ciclo de horror. E os internautas cobram educação, fim da impunidade e empatia no combate à violência política. Vejam as manifestações. Yuri Pires, do Rio de Janeiro. Para combater esse tipo de violência, não vejo outro caminho que não seja a educação. A educação transforma a vida das pessoas. Vivian Gonçalves, do Rio de Janeiro. As leis deveriam ser mais rigorosas e cumpridas com mais agilidade, pois muitos desses crimes passam impunes pela sociedade. Rafael Matos, do Rio Grande do Sul. Tal violência é um problema cultural do país. Falta educação, senso e empatia. Leis já existem. O que falta é colocar em prática. E a irmã de Marielle Franco destacou outro reflexo da violência política. O medo. Sim, o medo de apostar na democracia e perder para a intolerância. Violência essa que atravessa majoritariamente os corpos negros. Violência essa que existe, tem atingido mulheres que agora, quando a gente pergunta se vão se candidatar em 2022, são mulheres que dizem que não por temerem suas vidas. Violência que assassina Marielle, mas que também traz aí, escancarando o quanto a democracia brasileira ela é frágil. Em outubro, vem aí. Eleições, sim. Violência política, não. Consideramos urgente que a pauta da diversidade sexual seja levada a sério na hora de pensar a defesa das vítimas da violência política. A lei da violência política no Brasil, ela é para as mulheres, mas essas mulheres precisam ser compreendidas na sua interseccionalidade. Nós não queremos eleger os nossos negros e negras representantes dos quilombolas, dos jovens, LGBTQIA+, toda a diversidade e chorar a morte deles antes mesmo de assumir o cargo. Nós precisamos acabar com essa perversidade. O que aconteceu com a Mari, o que tem acontecido no país, no geral, com diversas outras mulheres, é inadmissível. Eu espero muito que a gente continue seguindo, junto com os nossos parceiros, junto com todo mundo que soma com a gente e segura as mãos aí, pautar e incidir para que a violência política, especialmente, principalmente contra as mulheres, acabe. Eu digo isso de modo geral. E o que nós vemos é que há uma tentativa de calá-las, não somente porque existe o preconceito, a discriminação, mas porque as pessoas querem, por meio disso, impedir que outras pessoas que defendam as mesmas ideias, que representem os mesmos segmentos, possam construir-se enquanto uma parcela organizada e influente da sociedade. Então, eu vejo como muito importante e nós vamos ter aqui o Senado como um espaço onde essas denúncias poderão ser feitas. Nós vivemos um país patriarcal, sexista, preconceituoso e agora não vai ter mais direito. Então é necessário que nós, parlamentares, e isso eu faço a minha autoanálise, dioturnamente, o que eu estou fazendo para colocar uma digital, para reduzir a desigualdade, para dar efetividade àquela premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, ou gênero, ou pessoa com deficiência, mas que todos devemos ser tratados de forma igualitária. Que o Senado possa ter mulheres, homens, negros, negras, jovens, indígenas, quilombolas, que tenham mulheres brancas, mulheres não brancas. Nós precisamos oxigenar a nossa política, mas nós precisamos de você. Fiscalizar, punir e exigir o cumprimento de toda a nossa legislação. É, no mínimo, o que o Brasil, de verdade, precisa ter. Racismo é crime. É isso, não custa repetir. Fiscalizar, punir, cumprir as leis. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.